Senhor meu Deus, nunca negaste a tua bênção a quem se aproxima de ti com fé e humildade. Por isso te suplicamos a paz de espírito e a saúde física para pessoas necessitadas e doentes. Abençoa não apenas os que padecem de doenças físicas, mas também os que sofrem de doenças espirituais, depressão, tristeza profunda, desânimo e desesperança. São inúmeros os problemas da alma, entre eles a própria falta de amor em relação a si mesmos. E quem não se ama, como poderá amar o irmão? Tu mesmo disseste que temos de amar ao próximo como a nós mesmos. Que em primeiro lugar nos amemos e então sejamos veículo do nosso e do teu amor para com os outros. Conserva a fé e a esperança em cada coração, para que nos momentos de dor não se deixem dominar pela revolta ou pelo desespero. Olha, Senhor, com misericórdia para todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, em seus próprios lares, asilos, orfanatos e casa de parentes. Senhor Jesus, do sul da Judéia até a Galiléia, tu passaste curando os enfermos, libertando as pessoas. O cego mendigava o pão pelo caminho, mas quando ouviu falar do teu poderoso nome, ele te pediu a cura e recebeu o milagre. Senhor, que a tua paz e a tua bênção acompanhem os doentes em todas as horas. Tu és o Deus da saúde, da alegria e da esperança. É por isso que estamos na tua presença, fazendo este pedido. O povo judeu estava sofrendo muito. Os acontecimentos eram tristes e vergonhosos. Ninguém sorria na terra de Israel. Eis que, em meio ao desespero geral, surgiu um homem diferente, chamado Daniel. Sua qualidade maior era amar a Deus sobre todas as coisas, para conseguir amar os outros e a si mesmo. Por meio de histórias e visões, ele explica ao povo a razão de estarem sofrendo e lhes mostra como é possível sair daquela situação desastrosa. Daniel anima o povo. Sua mensagem transmite a importância vital da fidelidade ao Senhor Deus de Israel. E suas palavras continuam sendo muito importantes até nossos dias. Temos hoje a grande vantagem de saber o que Deus realmente quer. Através de Jesus Cristo, seu Filho, vimos e ouvimos claramente o que precisamos fazer para sermos fiéis ao Deus vivo e verdadeiro. Por tudo isso, a história do profeta Daniel, uma história emocionante, deve ser conhecida e contada de geração em geração. Os jovens israelitas na corte do rei Nabucodonosor.
No terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou a cidade de Jerusalém e seus oficiais cercaram todo o território. O Senhor Deus permitiu que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que levasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Ele levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei da Babilônia chamou Aspenaz, o chefe de serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. O principal requisito seria que todos tivessem ótima aparência, um físico saudável e perfeito. Além disso, deveriam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. Teriam ainda que aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei exigiu também que os jovens israelitas recebessem um tratamento especial. Todos os dias comeriam da mesma comida do rei e beberiam o mesmo vinho. Depois de 3 anos, os jovens de Israel deviam começar o serviço no palácio. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz, o serviçal do rei da Babilônia, deu outros nomes para cada um deles: Beltesazar, Sedraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria se contaminar participando daquela comida e bebendo o vinho que o rei lhes dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e usasse de boa vontade. Acontece que Aspenaz tinha medo do rei. Por isso disse a Daniel: "Foi o rei, meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz até de me matar. E vocês serão os responsáveis pela minha morte." Daniel então foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele e dos companheiros. "Quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, você pode nos servir apenas legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, compare a nossa aparência com o aspecto dos jovens que se alimentam com a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará conosco o que bem entender." O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência. Vencido o prazo, os 4 jovens de Israel apresentavam uma aparência muito mais saudável que os jovens que comiam a comida do rei. A partir daí, o guarda passou a servir aos 4 israelitas apenas água e legumes. E Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Contudo, deu também a Daniel o dom de explicar sonhos e visões. No fim do 3º ano de estudos, conforme recomendara Nabucodonosor, Aspenaz levou todos os jovens à sua presença. Então o rei falou com eles e observou que entre todos não havia quem se comparasse com Daniel e seus companheiros. Por isso, os 4 ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto
que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os moços israelitas eram 10 vezes mais inteligentes que todos os adivinhos e sábios da Babilônia. Daniel permaneceu no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Sonho do rei. No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve um sonho que o deixou tão nervoso e preocupado que não conseguia dormir. Então mandou chamar os adivinhos e sábios, os feiticeiros e os astrólogos para que explicassem o sonho. Quando chegaram e se apresentaram, o rei disse: "Eu tive um sonho que me deixou muito preocupado. Não vou sossegar enquanto não souber o seu significado." Os sábios disseram ao rei na língua aramaica: "Que o rei viva para sempre. Pedimos que o senhor nos conte o sonho. Então, revelaremos a sua majestade o seu significado." Porém, o rei respondeu: "Quero que vocês me contem o sonho e expliquem seu significado. Se não puderem fazer isso, vão ser todos cortados em pedaços e a casa de vocês completamente arrasada. No entanto, se conseguirem me contar o sonho e explicar o que ele quer dizer, vou dar presentes e prêmios e oferecer muitas honras a vocês. Portanto, contem-me o que sonhei e também o que quer dizer esse sonho." Todo sábio ali presente, um por um, disse: "Conte o senhor o sonho, e então poderemos lhe revelar o seu significado." Mas o rei não aceitou. Eu sei muito bem o que vocês estão planejando. Estão procurando ganhar tempo, pois sabem que já resolvi que, se não contarem o sonho, vou aplicar em todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então saberei que vocês também podem explicar o que ele quer dizer." Então deram ao rei esta resposta: "Não há ninguém no mundo que seja capaz de atender o que o senhor está pedindo. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que houvesse exigido uma coisa dessa dos adivinhos, sábios ou astrólogos. O que o senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa satisfazer seu desejo, a não ser os deuses. E eles não moram conosco aqui na terra." O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia e fez publicar uma ordem a esse respeito. Então mandou buscar Daniel e seus companheiros para que eles também fossem mortos. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que recebera ordem para matar os adivinhos e sábios da Babilônia. Com muito jeito perguntou a ele: "Arioque, por que razão o rei deu uma ordem tão dura como essa?" Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este aceitou esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Daniel foi para casa, contou tudo aos 3 amigos e pediu que orassem, pedindo a Deus que revelasse a eles o significado do misterioso sonho do rei. Se eles não conseguissem dizer qual era o sonho do rei,
e ainda acrescentar o que ele significava, Daniel e seus amigos morreriam junto com os adivinhos e sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, pela qual Deus mostrou o significado do sonho do rei. Então, emocionado, agradeceu ao Senhor. Que o nome de Deus seja para sempre louvado, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem eleva os reis ao poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos adivinhos e sábios, e inteligência aos inteligentes. O Senhor explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão. Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Daniel explica o sonho do rei. Então Daniel foi procurar Arioque, o oficial que recebera a ordem do rei para matar aqueles que não haviam conseguido descobrir seu sonho e o significado dele. Arioque, não mate os adivinhos e sábios. Leve-me até o rei para falar com ele. Vou explicar-lhe o sonho que ele teve. Arioque, meio ofegante, levou Daniel bem depressa ao lugar onde o rei estava. Majestade, está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros. Ele garantiu que vai explicar tudo a respeito do sonho que o senhor teve. O rei perguntou a Daniel: você acha que pode contar meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Não há sábios, adivinhos, feiticeiros nem astrólogos que possam dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio de um sonho que ele fez o senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, vou explicar o sonho e as visões que o senhor teve enquanto dormia. O senhor estava deitado na sua cama quando começou a pensar a respeito do futuro. E Deus, aquele que explica mistérios, lhe mostrou o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja mais inteligente que os outros, mas a fim de que o senhor fique sabendo o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram por sua mente. O senhor viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas provocava medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés eram metade ferro, metade barro. Enquanto o senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a empurrasse. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu
e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho. E agora vou dar a explicação para o senhor. Ó rei, o senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. E lhe deu domínio em todo o mundo sobre homens, animais e aves. O senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reinado haverá outro, que não será tão poderoso quanto o seu. E depois desse reinado haverá ainda outro, um reinado de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reinado, e este será forte como ferro, ferro que quebra e despedaça tudo. Assim como o ferro quebra tudo, este reinado vai destruir completamente todos os reinados do mundo. Na estátua que o senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que este reinado será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. E isso quer dizer que o reinado, por um lado, será forte, mas por outro, será fraco. O senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro, e isso quer dizer que os reis vão procurar unir seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, também esses reis não podem ficar unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu vai fazer surgir um reino que nunca será destruído nem conquistado por outro reino. Pelo contrário, ele poderá acabar com todos os outros e durar para sempre. É isso o que quer dizer o sonho que o senhor teve. Aquela pedra que rolou da montanha sem que ninguém houvesse empurrado e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro, tem um significado muito especial. O grande Deus está revelando ao senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o senhor teve, e esta é a explicação certa. A recompensa de Daniel. Então, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. Depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso e disse a ele: agora sei que o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses. Ele é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como elevada autoridade do reino e lhe deu muitos presentes de valor. Nomeou Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os astrólogos, adivinhos e sábios do país. A pedido do próprio Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. A estátua de ouro.
O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as autoridades comparecessem à cerimônia de inauguração da estátua. E todos vieram para a cerimônia e ficaram de pé em frente dela. Então o mestre de cerimônias disse em voz alta, solenemente: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, flautas, cítaras, liras, harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se e adorem a imagem de ouro que o rei levantou. Os amigos de Daniel. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que viva o rei para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ponham nos joelhos e adorem a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor nomeou como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Os judeus Sadraque, Mesaque e Abednego não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso, emocionalmente descontrolado, e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. Então o rei disse, enraivecido: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua assim que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não estiverem, saibam que serão imediatamente atirados numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim ao rei: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele nos salvará da fornalha e nos livrará do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não venha nos livrar da sua ira, pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Os três moços na fornalha acesa. Ao ouvir os três jovens israelitas afirmar que não prestariam culto à estátua de ouro, Nabucodonosor ficou ainda mais furioso. Vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume.
Depois mandou que os soldados mais fortes da Babilônia amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha. Os 3 jovens, vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei fora cumprida. A fornalha estava mais quente que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que atiraram os 3 jovens lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou. Muito espantado, perguntou aos conselheiros: não foram apenas 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, foram 3 homens. Como é então que estou vendo 4 homens e não 3, andando soltos e sem queimar no meio do fogo? E o 4º homem? Parece um anjo. Então o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham cá. Os 3 saíram da fornalha. As autoridades presentes chegaram perto deles e viram que o fogo não lhes fizera mal algum. As labaredas não haviam sequer chamuscado um único fio do cabelo deles. As roupas que usavam não se queimaram. Nem mesmo o cheiro de fumaça se sentia no ar. Então o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, ao contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja qual for a sua raça, nação ou língua, seja cortada em pedaços e sua casa completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa nos salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Nabucodonosor tem outro sonho. O rei Nabucodonosor enviou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz a todos. Quero que fiquem sabendo dos maravilhosos milagres que Deus fez em meu favor. Grandes têm sido os prodígios acontecidos aqui, e as coisas que Ele fez são espantosas. Pois Deus é o Rei eterno e reinará para sempre. Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso mandei chamar todos os adivinhos e sábios da Babilônia para que viessem me explicar o sonho. Vieram então os adivinhos e sábios, os astrólogos e os feiticeiros, e eu contei o sonho para eles. Mas nenhum deles pôde explicar. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos deuses está nele. Por isso lhe contei meu sonho. Eu disse:
Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o espírito dos deuses está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso vou contar-lhe o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado quando de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu. Era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. Suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais da selva descansavam à sombra da árvore. As aves faziam ninhos nos galhos e todos os seres vivos comiam de seus frutos. Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem os galhos dela, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando à sua sombra e as aves que estão nos galhos. Mas deixem ficar o toco e as raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno vai cair sobre este toco, este homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Essa é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Altíssimo Deus domina todos os reinos do mundo. Ele dá reinos a quem Ele quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. E assim, a história de Daniel, o profeta, é cheia de emoção, aventura e fé. Ele descreve a apoteose e a queda de reinos que se tornam cada vez mais fracos e divididos. Ele então acrescenta que um outro reino, invencível, indestrutível, será finalmente levantado por Deus, e uma pedra irá despedaçar todos os demais. Esta pedra será o reino eterno e final de Jesus Cristo sobre a terra. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga termina. Quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar.